Muito bom dia, bom fim de semana. É sexta-feira, dia de Visto de Fora, a analisar os assuntos da semana, comentados por dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal, o Olivier Bonamici e a Begonha Nigas, numa conversa hoje moderada pela Anabela Góis. Bom dia, como estão os meus queridos amigos? Bom dia, Paulino. Muito bom dia. Bem-vindos a todos e a mais uma edição do Visto de Fora. O Olivier Bonamici e a Begonha Nigas, como dizia o Paulino Coelho, já aqui estão a postos para comentarem os temas da semana. O Olivier estava ali com um problema nos auscultadores, agora já ouviu. Olivier, já recuperaste a emoção do Portugal-França? Já recuperei. Foi um jogo de sofrimento porque eu queria que as duas equipas se apurassem. Mas como a França já estava apurada, eu estava a torcer para Portugal a 1000%. Só que depois pensei, bom, é muito complicado apesar de tudo, ou seja, torcer para um país, mas ao mesmo tempo não torcer contra o outro. É uma sensação, complicado. Portanto, o empate foi perfeito. Super chata e estou contente que as duas equipas estivessem apuradas. E tu, Begonha, por quem é que torceste? Portugal, sempre. Quando non torço pela España sempre en primeiro lugar, acho que os nosos ouvintes perceben perfeitamente, mas cando non xoga contra España, eu aliño sempre do lado de Portugal. Sempre. Então, nós en casa vimos o xogo e torcemos por Portugal e acho que foi um excelente xogo mesmo. Ainda bem, e contamos contigo para o próximo. Vamos avançar, agora vamos falar da Europa. Recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euranet, a rede europeia de rádios. Euranet Plus. Bem, o Reino Unido acaba de incluir a Madeira, as Baleares e as Canárias na lista verde, o que significa que quem visita estas ilhas não tem de cumprir quarentena no regresso, tendo em conta a situação do país, que até adiou a próxima fase de desconfinamento por causa da situação e das novas variantes. Não devíamos ser nós a impor restrições e quarentena aos britânicos, Begonha? Pois penso que é unha coisa que xa se está a pensar. Precisamente estaba a ouvir as declarações do primeiro-ministro portugués, António Costa, en Bruselas, non é? A marxen do Consello Europeo. E penso, e xa se viu a conversa, pelo menos percebemos a conversa que tiveran o António Costa e Angela Merkel, non é? E acho que falaran deste tema precisamente e a Unión Europea debería facer alguma coisa en España. Por certo, están moito contentes co tema de ser incluída Baleares, como dicías, e as Canarias na lista verde, xunto con a Madeira, mas eu digo que atenção, porque o que pasou unha vez pode voltar a pasar e aquí comenzou a mudar tudo a partir dunha altura. Entón, faxamos as conclusións que fixermos, sin dúbida que moito ten a ver a chegada dos ingleses e da variante Delta, non é? Por iso é importante, eu acho que a Unión Europea vai da mão para impor restrições tamén, porque non, os cidadãos británicos, porque a variante Delta na Europa comenzou a se estender pelo Reino Unido. As reações foram de satisfação. Olivier, está toda a gente a arriscar um ralhete da senhora Merkel? Eu acho que ela não esteve, desta vez defende sempre Angela Merkel, eu acho que desta vez não esteve muito bem, porque incomoda-me sempre quando lançamos a culpa ao outro. Mas da mesma forma que eu não gosto quando atiramos as culpas aos ingleses, foram vocês, não, isto é ridículo. Aliás, o que eu tinha dito na última semana vai acontecer, que ninguém vai escapar da variante Delta. É verdade. Ninguém. Não. A variante Delta não tem nacionalidade, não é? Portanto, exato, vai ser dominante um dia destes sim, na Europa. Portanto, eu acho que foi um pouco infeliz por parte da Angela Merkel, porque se fosse o contrário, também seria infeliz dizer que é a culpa da Alemanha, porque ninguém criou a variante, não foram os ingleses que criaram a variante Delta. Claro que eles poderiam ter tomado mais medidas, mais rápidas, sobretudo a nível da comunidade indiana, porque as restrições que eles fizeram em relação à comunidade indiana foram mais tardias do que, por exemplo, em relação aos paquistaneses ou aos cidadãos do Bangladesh. Mas, no entanto, lá está, Merkel devia ter evitado este tipo de comentário. Mas há uma coisa, e é que os ingleses, xa a creação, como van por libre, non é? Se están fora da nosa Unión Europea, pois eles facen as súas listas, non é? E sin dúbida, eles impuseran unha serie de condições e a pergunta de Anabela eu acho que é moito ben colocada, porque realmente nós, como europeos, cidadaos da Unión Europea, tamén temos direito a impor restrições
aos turistas británicos. E entón, é verdade que a parte económica é moito importante tanto en Portugal como en España, con o turismo inglés, mas debemos mesmo por sobre a mesa e espero que a Unión Europea faça alguma coisa, porque non pode ser que estesamos nas maus deles, non é? Para que o turismo vaya mellor ou pior. E o que é que achaste desta crítica direta de Angela Merkel a um parceiro europeu? Sí, eu tamén considerei a crítica bastante infeliz. Eu tamén gosto bastante da Angela Merkel, non é? Mas máis unha vez é quase como voltar ao momento do rescate de Portugal, non é? Cando esas palabras, lembrame perfeitamente, e acho que Olivier tamén se lembrará, da Angela Merkel, pouco menos que en Portugal non se traballaba, non é? Que éramos un pobo en Portugal ou no sul de Europa, cando ela falaba, non é? Un pobo, povos que non producíamos, que non traballábamos. Isto é a mesma coisa, e sobre todo que coa variante Delta, como coa pandemia, non se xoga, e unha vez que se tiran as máscaras, e unha vez que comeza a se alixerar o que son as restrições, sin dúbida, a variante Delta vai viaxar pelo resto de Europa. Iso, sin dúbida. Em França, Olivier, o governo está preocupado com a resistência das pessoas da faixa etária dos 20 aos 50 anos que não se querem vacinar, isto numa altura em que, como tu próprio disseste, a variante Delta está a aumentar, não é? Que não se querem vacinar não é bem assim, há uma certa reticência, portanto há muitas pessoas vacinadas entre 20 e 50 agora, como há reticência, e a grande preocupação neste momento que tem a ver com a variante Delta, mas não, isto não é só o caso francês, mas a questão aqui em França, que é o tal debate da obrigação vacinal. Até que ponto vamos poder aguentar sem obrigar algumas pessoas, porque senão depois nunca mais nos safamos disso. E este debate levanta questões éticas, é evidente que é atroz. Obrigar alguém a ser vacinado, eticamente, coloca muitas questões. Mas o facto de não ser vacinado, primeiro tu podes colocar a vida dos outros em perigo. E depois colocar o emprego dos outros em perigo. E isto durar, aparecer mais variantes, e mais variantes, e mais variantes. Portanto, neste momento é um debate, e o primeiro-ministro francês disse uma frase que eu acho que é interessante, que ele diz, nós temos que ter medo do vírus, mas não ter medo da vacina. E eu acho que esta é a política, não é, desta declaração do primeiro-ministro francês, que eu acho que vai ser um discurso que vamos ouvir cada vez mais na Europa e no mundo. E que aprendemos unha coisa con a pandemia, que non somos nós propios, non estamos sozinhos. É dizer, nesta pandemia, se non somos solidarios cos outros, estou a falar a nivel persoal, familiar, de traballo e dos países uns con os outros, non conseguimos resolver este problema, porque agora temos a Delta Plus. E temos, precisamente, Olivier estaba a ver ontem os dados, e a verdade é que na França está a aumentar bastante o número de contagios con a variante Delta, e está a acontecer tamén en España, aos bocadiños. Sim, está a acontecer em todo o lado. Por iso, não é? sí, é verdade que, e ontem a ministra portuguesa, Mariana Vieira da Silva, recoñeceu precisamente que se ten de lutar contra o reloxo para a vacina, sabe? Que é fundamental, porque senão non conseguimos vencer esta batalha. Mas o que é terrível neste momento é a sensação que há a nível europeu, sobretudo, não a nível mundial, mas vivemos na Europa, que é do tipo, estás a ver, quando vamos de férias, estamos todos contentes de fazer as malas antes de férias. E lá estamos a pensar, oi, caramba, será que, vou arriscar, que eu não não é? pus as malas demasiado depressa no meu carro? Será que os hotéis que eu reservei, ou a casa que eu aluguei, ou a viagem que eu vou fazer... A segurança... Há, de facto, neste momento, o ponto de interrogação sobre as férias das pessoas, para quem puder tirar férias comigo. É verdade isso. Entretanto, ontem houve Conselho Europeu e, apesar de o tema não estar na agenda, o primeiro-ministro húngaro foi confrontado com a nova lei do país que discrimina a comunidade homossexual. O primeiro-ministro holandês chegou a perguntar a Viktor Orbán porque é que está na União Europeia. Não é habitual, Begonha, que os líderes europeus discutam assuntos de política interna. Isto é um sinal de se acabou-se a paciência com o regime de Orbán. Espero que sim. Cruzo os dedos, espero mesmo que sim, porque sin dúbida temos falado moito dele tamén aquí, por inúmeros temas, e é un home que tamén vai por libre, é populista, é extremista nas súas ideas, e sin dúbida con isto da homosexualidade acho que o que ele fez realmente na Hungría non é democrático. E penso que os líderes europeos sí que neste caso e sería moito recomendável terminar esta cimeira con algún tipo de mensaxe clara ao respecto. Estás a falar moito das hipóteses de que a Hungría posa sair da Unión Europea, iso non vexo provável porque estamos a falar de democracia, gostemos ou non gostemos, non deixa de ser un regime entre aspas democrático, por tanto, iso acho que fica de fora. Mas sí que a Unión Europea
podia, igual que falamos da pandemia, pode lançar uma mensagem clara, e ficou bastante claro também, vimos nas imagens, como Orbán estava bastante isolado ontem, e as declarações também do líder holandês foram bastante claras, mas a mim me faltam também as declarações de Portugal. Portugal, acho que nisso não foi demasiado claro. O que é surpreendente é ver, quando vi o caso da húngaro e a polémica com a Alemanha durante o europeu, é que eu pensei na altura, eu não me recordo, eu acho que há muito tempo que não há na Europa uma fratura ideológica tão forte. Isto é super interessante. E, nomeadamente, com os países da Europa Central pós-comunista, nomeadamente 2 países, a Polónia e, sobretudo, a Hungria. E estou curioso por ver a reação, o que vai fazer o Papa Francisco no próximo outono, porque ele vai estar na Áustria. E é curioso porque a Viktor Orbán está sempre a falar das raízes cristãs da Europa. A indicação que temos neste momento, é que o Papa Francisco não tenciona visitar Viktor Orbán. O que seria um sinal muito forte. Dará um sinal forte. O sinal muito forte para Francisco quer dizer, você, Viktor Orbán, apesar de falar das raízes cristãs, mas de uma certa forma, o meu Deus não é o seu. Mas sem dúvida estás a dar na diana, porque eu penso que é importante, e o Papa Francisco sempre escolhe as súas viaxes nos timings perfeitos para lançar a súa mensaxe. E acho que o timing, neste momento, tal e como estamos na Europa, é muito bom para visitar estes países, e sem dúvida a súa mensaxe estará muito bem preparada e estará muito bem direcionada. Muito rapidamente vamos ainda até a Espanha. O governo de Pedro Sánchez concedeu indultos aos líderes independentistas da Catalunha que foram condenados em 2019. Foi uma decisão arriscada, Begonha? Muito arriscada, mas já se esperava. De feito, eu semana passada recebi um telefonema da minha colega da cadena COPE, que editora de temas de tribunais, se me adiantou que se iban producir os indultos, e precisamente me perguntaba que o que acontecía en Portugal, non é? Con os indultos, e eu explicaba que antes do Natal sempre se indultaba, mas que normalmente aquí non eran por razóns políticas. Mas no caso de España era algo expectável, era algo que xa se sabía que podía acontecer, e sin dúbida a imaxen fora de España ten sido moito mellor do que a imaxen dentro de España. Fora de España a imaxen ten sido moito boa, como de un sinal de abertura para o diálogo. Dentro de España, os nosos ouvintes teñen de pensar que é un tema fracturante. É un tema fracturante porque todos nos lembramos o que aconteceu no 1 de outubro de 2017. É verdade que se callar as penas foran excesivamente elevadas, non eran persoas que non tiñan cometido crimes de sangue ni con excesiva violencia e continuaban na prisão, non é? Por iso isto dos indultos é um tema muito fraturante em Espanha. Sim, eu concordo com o Begonha. É um tema fraturante porque, apesar de tudo, a decisão de Pedro Sánchez coloca em causa, de uma certa forma, a primeira decisão de um tribunal. Portanto, é o Estado de Direito, não é? Agora, isto resolve para um problema, porque ele precisa dos independentistas, como é evidente, mas resolve, em parte, um problema para ele, mas não para a Espanha, porque, como diz a Begonha bem, é um tema super fraturante. Estamos no Visto Fora com o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Por cá a situação voltou a agravar-se. Portugal está no vermelho na matriz de risco e por isso o Governo decidiu adiar a próxima fase de desconfinamento, prevista já para segunda-feira. Olivier, achas que é a medida mais acertada? Bem, não sei que na última semana falávamos disso e eu acho que é um rude golpe para nós todos e sobretudo para quem sofre a nível económico neste momento. A minha grande pergunta neste momento é qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser, não? Porque começamos com a circulação de fora ML, depois Lisboa para, depois Lisboa recua, depois... E tudo isto não são bons sinais. Não são bons sinais e receio, lá está a questão das férias, a preparação das malas, receio que hajam novas medidas, porque será que isto vai ser suficiente para travar o número de casos? Eu tenho muitas dúvidas, porque em paralelo estamos a ver que a vacinação avança, mas não avança
tão rapidamente, mas isto não é só um caso português. Não? Sim, o problema é a falta de vacinas, É, porque exato. cá estamos, Claro. como diz aquele senhor de quem tu Almirante. gostas muito, não é? Estamos na Almirante. velocidade máxima. Exato, não sim. é? Sim, isso, mas a velocidade máxima não é a velocidade que nós gostaríamos que seja. Mas ele não tem culpa nenhuma, portanto, ele Não há faz, vacinas, claro. faz o seu máximo para ter. Estou muito preocupado, porque eu acho que isto são as primeiras medidas antes de medidas mais duras. Ainda. Pois sim, e eu estaba a ouvir hoxe de mañá tamén o Enrique Monteiro, que na Renascense concordo plenamente con ele, na súa análise, é moito importante como é que se comunican as coisas. E acho que o goberno portugués, e isto é infeliz para todos, porque isto non é bom para todos os que moramos cá, non está a dar bons sinais e non está a comunicar ben. Primeiro, non comunicou ben cando dixía que todo estaba ben e que transmitía esa imaxen de excesiva seguranza, e acho que coa pandemia non se xoga, non se brinca. Isto é algo que repeto semana tras semana. E depois estábamos a ver que isto podía acontecer e, como dis moito ben Olivier, isto de aquí a nada pode ir aínda máis para atrás. Isto non é bom, e eu digo, o único que se pode facer é realmente comenzar a restringir máis e voltar, por exemplo, a que aconteceu en outubro, novembro do ano pasado, e dizer, isto para as persoas é unha confusao total. E depois, para min, é moito difícil de perceber, por exemplo, o fexo da Guixao de Lisboa. Depois, claro, agora ten de abrir para as persoas vacinadas, porque así o decreta e o determina a Europa, non é? E as persoas con testes de antisenios o PCR, mas é moito difícil tamén explicar para lá para fora. A imaxen de Portugal fica fragilizada, e depois para os moradores dos diferentes pontos de Portugal tamén é moito difícil, e depois non se pode facer unhas coisas, mas depois os comboios, por exemplo, van cheios para ir ás praias. É dizer, restrição para umas coisas, restrição para outras não. Muito difícil, muito difícil. Mas eu acho que há uma medida que tomou esta semana o governo português que marca para mim uma grande viragem do que vai acontecer nos próximos tempos, que é quando a circulação não é de fora da AML, etc. Sim. Mas a novidade Área não metropolitana de Lisboa, exatamente. E a novidade é o teste, exceto para o teste PCR e a vacina. E eu acho que isto é uma viragem. Faz porque, diferença? não sei se faz a diferença, mas o que eu acho é que pode acontecer cada vez mais esta exigência, mesmo para ir comer num restaurante. Porque, lá está, a partir do momento em que tu vais dizer às pessoas, porque são 2 doses, não é? Está pelo menos provado que com 2 doses as formas menos graves do Covid, etc, não é? Tu podes escapar a uma forma mais grave. Então eu acho que vai haver uma viragem. E a próxima viragem que pode acontecer, lá está com um passe até em Portugal, por que não? Dizer, ok, tu queres ir ao restaurante? Tranquilo. Mas há uma condição. É teste PCR ou 2 horas. Porque neste momento, qualquer pessoa, sem teste PCR e sem 2 vacinas, pode ir ao meu restaurante, e eu acho que isso será o próximo passo. Sim, mas Consideram depois... então que este certificado digital também pode ser um incentivo à pessoa a Sim. fazer testes Claramente. e Sim, vacinar-se? claramente. Sin dúbida, mas para mí há un dado que é preocupante. 700.000 persoas en Portugal na casa dos 60 anos, dos 60 aos 69, aínda non receberan a segunda dose. Eu acompañei as declarações da ministra Mariana Vieira da Silva ontem para depois escrever un artigo para o meu xornal, e sin dúbida para min iso foi o que máis me preocupou. Por qué? Porque esas persoas xa deberían ter recibido a segunda dose. Esas persoas son agora as potenciais alvos do vírus, non é? Neste momento, e então isto, é verdade, non temos vacinas suficientes, mas todo isto tamén faz diferenza, porque então aquí estamos a crear, e o que o Olivier e eu temos falado tanto nas últimas semanas, unha diferenza a persoa que for vacinada. Eu, por exemplo, teño xa o certificado verde, non é? E sou moito máis xoven do que esas persoas que non foran vacinadas, que non teñan a segunda dose. Mas nós xa temos os direitos todos, non é? E isto é o que está a facer esta pandemia, que faz diferenza entre o que for vacinado ou non, e isto é complicado depois de série. Entretanto, em Portugal já foram emitidos 400.000 certificados digitais. Isto, como dizias, Olivier, é um sinal de que as pessoas aderem bem a esta modalidade, até porque este chamemos-lhe passaporte, porque é mais fácil, já dá a partir de agora acesso aos casamentos, aos batizados, àqueles eventos em que era necessário fazer um teste negativo. O facto de haver tanta gente a aderir significa que as pessoas poderiam aceitar
essa tua sugestão de usarem o certificado digital, por exemplo, para ir a um restaurante, para ir a um bar? Sim, mas eu acho que não vai haver grandes hipóteses, porque depois a questão é que não podemos, temos que nos colocar no lugar mesmo das pessoas que sofrem na pele, tipo discotecas, bares e restaurantes. De duas uma, como a situação, pelos vistos, está a piorar, se nós não tomamos medidas mais fortes em relação a isto, o uso para frequentar este tipo de sítio, eles vão fechar. Mas o que é que nós queremos? Que eles percam os empregos, que andem depois no banco alimentar contra a fome? Não pode ser, não? Portanto, e a solução, e aliás, mais, porque será incentivar as pessoas a dizer, as pessoas que podem hesitar, a dizer, pronto, pá, já não posso ir ao restaurante? Sim, meu caro amigo, mas para ir ao restaurante, ou teste PCR ou vacina. E temos o país de ao lado, en España, concretamente na miña terra, na Galiza, agora probouse estes días, e podese ver na net, cualquier dos nosos ouvintes, a hipótese de ir aos espectáculos, xa se poden celebrar espectáculos, concertos multitudinarios, pronto, máximo 5.000 persoas, no Monte do Gozo, por exemplo, en Santiago de Compostela, mas o que está a dizer Olivier é dizer, vaise pedir o certificado de vacinação, vaise pedir PCR, e un controlo absoluto sobre a localización sin se poder meser dentro do que todo Monte do Gozo, unha especie tamén como de círculos parecido de Fátima, e todo hipercontrolado, mas xa se poden organizar espectáculos, estamos a falar de 5.000 persoas, até 10.000, mas todo moito controlado. É a única maneira de que a cultura avance tamén e non fique ainda máis fragilizada nos nosos países. E deu brado a declaração do Presidente da Assembleia da República a dizer que espera que os portugueses vão em massa a Sevilha para apoiarem a Seleção Nacional que joga com a Bélgica. Houve aqui um total desconcerto com o Governo ou foi só a emoção do momento, Olivia? O que é que te parece? Foi a emoção do momento. Mas neste momento eu acho que temos de ter algum cuidado, porque sobretudo já temos aqui um trauma, como acontece com o futebol, e a questão do Covid, não é? Tem quem considera, etc., que foi por festas do Sporting. Eu acho que é muito mais complexo do que isso, mas as autoridades têm que mostrar o exemplo e neste momento dizer, pá, vamos ter todos, pá, eu acho que não, que é melhor estar numa esplanada em Portugal com 2, 3 amigos ao ar livre e comer caracóis do que fazer a viagem até Sevilha. Sin dúvida foi infeliz. Un político, estamos a falar da terceira figura do Estado, non se pode permitir facer estas declarações. Isto aínda cría máis confusao, isto que falábamos en termos de comunicação, como explicar ás persoas. Como podes dizer, nós que estamos diante dun microfone, estamos a tentar tamén ter imenso cuidado. Acho que todos somos responsáveis pelo que dicemos e as persoas que temos traballos públicos. Por iso, neste caso, foi infeliz. E non, os portugueses, por favor, non façan caso a estas declarações. É dizer, non é bon. E depois que está moito calor en Sevilla estes días, moito calor. Entón, moito mellor, como dís Olivier, en casiña, con un grupo restrito de persoas, a disfrutar a caracóis, unha imperial e a torcer por Portugal. Duas. Pronto, eu xa niso non entro, non entro. Cada cual segundo os seus gostos. E por falar em mensagens confusas, agora introduz aqui mais uma personagem que é Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem fez um discurso de esperança e de confiança no futuro, a dizer que é preciso fazer o alerta, mas não alarmar, e a lembrar que Portugal não é Lisboa e, enfim, 28 concelhos agora neste momento vão ter medidas mais apertadas, mas o resto do país não está assim numa situação tão grave. Como é que interpretam estas palavras do Presidente da República? É mais uma acha para a fogueira? Não. Está no seu papel, eu acho que foi mais... não, enquanto na última semana fomos os dois críticos em relação a Marcelo, mas eu acho que não, desta vez não, está perfeitamente no seu papel. Sim, estava... É moito fácil acompañar o que diz o presidente e perceber o que diz. E, de feito, ele ontem estaba máis calmo, estaba a sopesar moito, a moderar moito a súa linguaxe, o estaba a dizer en Guimarães, estaba en Guimarães e, portanto, dicía, é verdade, Guimarães o resto de Portugal non é Lisboa, e é verdade, esta mensaxe eu a teño pasado tamén na miña radio, na cadena COPE, precisamente a explicar que sí, que Lisboa ten moitos casos, que algunhas localidades ou pontos do país con moitos casos, mas que a grande maioría de Portugal non está numa má situación. Iso nós como correspondentes debemos explicar. É verdade, mas están a subir moito os casos
en moitas localidades, xa non é só Lisboa, como acontecía o Agresiao de Lisboa há unhas semanas, e, por tanto, como ben recoñeceu Mariana Vieira da Silva ontem, a situación, como dis, non está totalmente descontrolada, mas ela deu a entender que está un bocadiño descontrolada, non é? Sí. Por tanto, temos de acompañar con preocupación, e iso que o presidente está preocupado, mas transmite esa mensaxe, lóxicamente, de que, pronto, está tudo máis ou menos ben e no bon camiño. E voltando um bocadinho atrás, já falámos aqui, o Olivia já falou das restrições que há este fim de semana em relação à área metropolitana de Lisboa, não se pode entrar nem sair, mas tendo em conta o que aconteceu a semana passada, no fim de semana passada, acham que esta medida é eficaz? Tem algum resultado prático? Não, porque não parece ser uma medida suficiente, é essa a grande questão. Mas também temos que pensar que isto mexe tanto com a economia que não podemos também fechar completamente novamente o país. Não podemos ser radical neste tipo Mas em relação a Lisboa não deveria haver fiscalização, porque afinal as pessoas podiam entrar e sair. Mas isto é o grande problema. Mas isto é o grande problema em Portugal, é que falta fiscalização em todos os setores, não é só em relação ao Covid. Ou seja, a fiscalização em Portugal é uma coisa que eu nunca entendi. Admito que a falta de fiscalização, mesmo em relação, para terminar, em relação ao Bairro Alto, mesmo nos tempos antes da pandemia, eu nunca percebi a ausência de polícias, tornando o Bairro Alto cada vez mais violento à noite. Nunca percebi. Isto é um ponto de interrogação que eu coloco sobre a fiscalização. Isso seria um grande tema um dia. Há uma expressão da que Olivier e eu gostamos tanto, que se desenrascar, não é? Ou nos desenrascar. Então, que é o que faz um português ante todas estas medidas e normas, como eu dizia a semana passada? Olha, ve para as sessões e diz, então, eu posso sair às 2:30 da Agresiao de Lisboa. Então, eu posso, tenho o certificado tal, eu posso sair. Então, eu posso ir à praia com amigos e nos juntamos na praia e então... É dizer, que aconteceu no passado fin de semana? Praias cheias, comboios para as praias na Agresiao de Lisboa, que para mí iso sí que é preocupante, cheios, e as persoas, os máis xovens, vanse xuntar dun xeito ou do outro. E então, para min, isto non é eficaz, de verdade. Primeiro, non é bon para... os nosos amigos das tascas, restaurantes e demais, non é bom. Primeiro, sempre a correr, eles sempre a sufrir todo isto. Isto para mí é un problema moito grave. E depois, eu non percebo por que as pequenas loxas de bairro, como o meu, Campo de Urique, teñen de fechar o de Alvalade, en Lisboa, o do centro do Porto, de Braga, do centro de Braga, pronto, de cualquier cidade lusa, de cualquier cidade non, desculpe, que isto é só en Lisboa. Teñen de fechar às 3:30. Lisboa, Sesimbra e Albufeira. Mas pronto, mas não as outras cidades que eu disse. Mas Begonha levantou uma questão. 3:30 da tarde, loxas, pequenas loxas que também não estão cheias habitualmente de pessoas, um sábado à tarde com calor. Por que têm de fechar essa hora? Eu não percebo. Mas a Begonha levanta uma questão que é importante para mim, que é a questão das crianças, tudo isso. Eu não conheço, até a data, uma criança em Portugal que respeita, não conheço, da faixa etária dos 12 a 6, o distanciamento social. Repito. Sim, não conheço uma. Não culpabilizo. Isto que estou a falar é um facto. É por isso que em Israel, neste momento, eles estão a pensar cada vez mais vacinar as crianças aos 12 aos 15. Porque, sinceramente, eu vejo com o meu filho, com os amigos deles, ninguém respeita. Ninguém. Pronto, eles vivem a vida deles, ok? É complicado, foram confinados e tudo isso. Mas, sem culpabilizar, também tem que haver depois uma reflexão. Porque depois como é que chega o vírus em casa dos pais? É exatamente assim. Portanto, não é culpabilizar os miúdos, eles têm que viver, têm que não sei o que mais. Mas não há nenhum respeito nem do distanciamento. Portanto, a partir daí, Israel faz muito bem neste caso, é também dizer a vacinação para os putos é importante. Sim, e sobretudo que temos, sobretudo que vamos ter pandemia por muito tempo. Já estamos a ver que vamos ter por muito tempo. E então isto, sim, se começa a restringir ao máximo, depois se faz as coisas por trás e depois estamos sempre a abrir e fechar. Isto é complicadíssimo. Ontem, Fernando Medina foi ao Parlamento para dar explicações sobre a partilha de dados pessoais de manifestantes e ativistas com embaixadas. Ouviram a audição?
É um bocadinho, E o que é que vos bocadinho. pareceu? Ficou Não, claro? não. Encerra-se o o que- assunto? Quer dizer, no caso do Fernando Medina, ele faz-me pensar um pouco em António Costa, que é o problema, às vezes, dos políticos, mas neste caso são políticos de esquerda, mas podiam ser políticos de direita no governo antigo, é que eles são alérgicos a qualquer crítica quando o governo há demasiado tempo. Há muito tempo. Não é demasiado, não. Há muito tempo. Por demasiado já seria uma opinião. Há muito tempo. Portanto, e sinto isto. Fernando Medina, não vê-se... E ele tem alguma razão quando diz que, por exemplo, o Carlos Moedas, eu acho que está a fazer uma campanha super agressiva. Vamos ver, normalmente não resulta em Portugal, mas bom, vamos ver o resultado depois nas eleições. Mas Fernando Medina está completamente alérgico a qualquer crítica. E depois, o tal argumento que se a democracia está a ser não sei o que mais. Não, mas a democracia, as críticas e as dúvidas fazem parte da democracia. Eu estou farta destas coisas. Estou farta. Isto cheira muito mal. Non se pode permitir nunha Cámara Municipal desde 2013 até o día de hoxe tanto pasar toda esta información que pasaran as diferentes embaixadas e depois foi presidente Antonio Costa e agora Medina. Medina quer ter unha cagueira política, todos sabemos. Mas non acreditamos e sabemos que non pode ser así, que ele non soubese isto. Como non ia souber o presidente da Cámara Municipal de Lisboa que isto acontecía con a cuantidade de casos e de información que se pasou? Alguén acredita que realmente ele non sabía nada? Que para mí os dados que soubemos esta semana realmente foran moito preocupantes, pasaran moita información. É dizer, isto demostra que non se está a cumplir, que non existe liberdade plena como tal para as persoas que se queren manifestar. E a diferentes embaixadas, e a Rusia xa nin digamos. E entón, para mí non é justificación posible dizer, con dimitir a esta persoa que se encarregaba desta área, porque ele, como presidente da Câmara Municipal de Lisboa, é responsável mesmo de todo o que aconteceu. Vamos avançar, vamos já pôr à prova os vossos conhecimentos sobre a língua portuguesa, Olívia e Begonha. Vamos então ao aguardado índice de tugalidade. Índice de tugalidade. Como a semana passada foi muito fácil, acertaram logo, agora proponho um desafio diferente. Vamos ver se sabem do que é que eu estou a falar. O que é um barista? O barite. Barista. Barista! Barista. Ai, Ainda há alguém- pouco falámos disso Um aqui no programa da manhã, nas 3 da manhã. Um barista. É barista. alguém do bairro, não estou a perceber. Não, barista não, barista. Não, barista. 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 É uma profissão. É um Tem Isso a é ver um com a barítono. música? Não. É um cantor. É um especialista da restauração que prepara bebidas à base de café. Aquelas pessoas que fazem aquelas bebidas fantásticas, Ai, eu bonitas. adoro E essas a coisas. pessoa tem que saber imenso de café. A pessoa normalmente que mais Uau. sabe de café. Sobre o cultivo, a origem, os tipos de É um grão, barista. as variedades. É um Olha, barista. não sabia, mas alegro-me de saber. É uma palavra muito bonita. É, gostas? É giro, Sim. é Pronto, giro. a próxima vez que fores ao restaurante e pedires um café, agradece ao barista se o café for bom. Pronto, então Ok. para a Ok, próxima vamos lá. acertam. Índice de tugalidade. Como é habitual, antes de fecharmos o positivo e o negativo da semana, Begonha, começamos pelo negativo. O negativo, falamos dos xovens, non é? Oliver e eu somos pai e mãe de adolescentes e sabemos o que acontece, o que dixía Oliver há un bocado, mas tamén as persoas de máis idade, os idosos, eu acho que ás veces non teñen os mellores comportamentos en tempos de pandemia. E vou por varios exemplos que me aconteceron ao longo desta semana a ir, por exemplo, a unha padaría e as persoas, en vez de guardar esa distancia de seguranza, ser solidarios uns con os outros, estou a falar en termos de pandemia, non é? Distancia social, se aglutinar, se xuntaren, como se nada acontecese. O mesmo acontece nos supermercados, o mesmo pode acontecer en diferentes locais públicos e moitas veces son estas persoas de máis idade que non se aperceben. É dizer, estar vacinado non chega. Por tanto, é importante manter aínda e durante o tempo que dure a pandemia moitos cuidados e manter o distanciamento social. Olivia?
Olivia? O negativo da semana tem a ver com uma estrada que eu não suporto em Portugal, que é uma estrada que se chama A33. Então vou explicar porque é que eu odeio esta estrada. É que E o onde é ódio, que fica, já agora? o ódio me liga Monte Caparica a Montijo, mais ou menos, desta zona. E portanto, porque é que eu odeio esta estrada? É porque lá está, tu não podes, mesmo não tens a via verde, nem podes pagar com o cartão multibanco. Isto é uma loucura. Ou seja, É uma antiga scoot, não, mas isto é uma loucura. É que eu não entendo. Tens que ir Não, mas aos Correios não, mas pagar. isto é surreal. Hein? Eu adorava saber verdade. a pessoa que está por trás desta ideia. É que nem com o cartão multibanco tu podes pagar. Hein? Isto é inacreditável. Portanto, e depois que há pessoas multadas, tens que ir ao site dos Correios. Mas, mas não seria possível colocar uma coisa e multibanco? Por isso, odeio-te a 33. E fica a sugestão. Bem, vamos agora aos positivos, Begonha. O positivo chama-se, é uma pessoa que se chama Ignacio Garau. Ignacio Garau é o tutor que nós dissemos en español do meu fillo pequeno no Instituto Español de Lisboa. Acaban hoxe as aulas no Instituto Español de Lisboa e acho que non há un pai e unha mãe na turma que non gosten dele. Porque o típico profesor con unha vocacionado, o Ignacio non vai continuar para o ano, portanto, eu non estou a tentar gañar puntos para o ano que ven. Non, e xa eles tiveran as calificacións académicas. Mas acho que é o momento de homenaxear a esta persoa pelo seu traballo ao longo de todo o curso e como transmitiu en tempos de pandemia aos nosos fillos o amor por moitas coisas, pela aprendizaxe. Foi un suceso da parte dele este ensino híbrido e vamos ficar con moitas saudades. Oxalá os nosos fillos tivesen máis profesores ao longo do seu percurso como Ignacio. Como o Parabéns. Sr. Garau. E agora o teu positivo, Olivia? Um positivo, eu vou ter com este positivo daqui a uma hora. Este positivo chama-se Sardinha. Sardinha. Está na hora, está quase na hora. Não é uma pessoa, mas vou explicar porquê. Porque eu acho que e falando do índice de Tugalidade, Sardinha, a minha região, existe na Bretanha. E ela é de boa qualidade, só que os bretões não sabem cozinhar sardinha. Não sabem. Não sabem fazer uma boa sardinha assada. Não sabem. Só e em Portugal. aqui é algo extraordinário. Mas espera aí. A coisa que é extraordinária é a sardinha, a salada. Esta salada cheia de cores. Estás a dar-nos fome, Olivia. Cheia de cores. Tenta E terminar. só um último ponto. O pão. Aquela descoberta que eu fiz pelo pão e tu deixas Agora repousar. estragou Mas olha que vamos ficar com fome. repousar isto. Vamos já Viva comer a uma sardinha. sardinhada. Pronto, estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, Pauline e assim que nos segue todas as sextas-feiras. Bom fim de semana.